Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos da parte de metrologia, né? A gente vai estar fazendo uma análise referente à tolerância dimensional, né? A gente mudou um pouco aí a nossa programação, né? A gente recebeu uma mensagem, né, de uma pessoa que estava com muita dificuldade em referente a esse tema. A gente tem bastante vídeo aqui no canal sobre tolerância dimensional, né? Análise e interpretação de tolerância dimensional. Mas realmente faz bastante tempo que a gente não faz vídeo novo sobre esse tema específico, então a gente resolveu fazer uma análise, né, referente aqui a esse desenho. Né, tá só uma vista aqui do desenho, mas é a vista que interessa pra gente, o qual tá aqui a maioria das tolerâncias. Né? Então a gente vai fazer aí separadamente uma análise de cada uma delas. Né? Aqui nesse desenho um detalhe interessante, né, para quem está iniciando nessa parte industrial ligada à parte de metrologia, interpretação, desenho mecânico. Né? Aqui tem alguns valores dimensionais, né, algumas cotas que não apresentam tolerância. Né? Exemplo, como esse aqui. Esse aqui é, deixa aqui maior, 150 mais um décimo. Né? Esses que eu marquei aqui embaixo, eles não têm nenhuma cota, nenhuma tolerância, né, ali indicada. Nesse caso aí caracteriza, né, valores ligados à tolerância secundária. Né? As tolerâncias secundárias a gente já falou aqui também no canal algumas vezes, né? Tolerância secundária, tolerância primária. Né? Tolerâncias secundárias são aquelas que não têm importância, né, para o funcionamento do mecanismo. Né? Desde que se venha atingir pelo menos a tolerância indicada por norma no que diz respeito às tolerâncias secundárias. Né? Então, normalmente são tolerâncias, normalmente não, né? São tolerâncias com amplitude maior. Né? Tem norma específica referente a isso, né? Mas acaba não tendo tanta importância aí para o funcionamento. Né? Já as tolerâncias primárias, né? Essas que vêm indicativas ali de tolerância direto no desenho, como essa aqui, 150 mais um décimo, 50H8, 56 menos 2 centésimos menos 4 centésimos, um 12H7, tem aqui um 100 mais ou menos 5 centésimos. Essas tolerâncias elas têm uma importância maior ligada ali ao funcionamento, montagem, né, características de montagem, ajuste. Né, então são tolerâncias que têm aí uma importância maior e são caracterizadas como tolerâncias primárias. Bom, vamos começar com essa aqui, né, essa aqui do topo, 150 mais um décimo. Né? Então aqui a referência da unidade padrão é milímetro. Né? Então esses valores aí eles estão em milímetro, né? 150 milímetros mais um décimo de milímetro. Referente a essa análise da tolerância, né? A gente tem que entender primeiro o seguinte. Né? Aqui se a gente for desmembrar, a gente tem aqui o valor nominal, o valor de referência, e aqui o valor referente à tolerância. Né? Então quando a gente fala desse valor aí de 150 milímetros, não é que necessariamente a peça ela vai ficar com 150 milímetros. Né? Muita gente tem isso na mente, principalmente quando está iniciando, né, nessa área. Né? Você diz, é 150 milímetros, né? Então meu foco é atingir 150 milímetros, deixar ali o mais próximo possível, que é o valor mais preciso. Né? Vai ter uma confiabilidade maior. Né? E nem toda vez é assim. Né? Nem toda vez é assim porque vai depender muito da tolerância e dos afastamentos. Né? Como é que vai ficar a indicação ali dos afastamentos. Nesse caso aqui, observa que ele vem associado a um afastamento positivo, né? O mais, e vem ali ao lado um décimo. E aí tem um detalhe interessante que é o seguinte. Quando a gente fala de tolerância, né, a gente está falando do seguinte. Né? A gente vai ter um valor chave ligado ali à característica nominal e a gente vai ter um valor de variação possível. Né? Tem um valor de variação possível, ou seja, quando a gente fala de tolerância, significa o seguinte. Qualquer valor dentro dessa faixa tolerável, ele vai ser apto ali ao funcionamento, ou seja, está dentro das características do projeto estipulado. Né? Então, 150 mais um décimo. Né? Então, ele vai estar ali dentro dessa... ele vai ter uma tolerância. Né? Uma tolerância. Só que aí o que acontece? Muita gente fica naquela, 150 milímetros é o mais preciso. Né? E não é assim que ocorre. O valor mais preciso, mais confiável, né, falando aí metrologicamente, seria o valor central entre essa tolerância. Né? Seria ali o valor intermediário.
né? Seria o valor intermediário, e não necessariamente 150 milímetros, né? Tem muitos casos que o próprio valor nominal ele não entra dentro da faixa de tolerância, né? Bom, então vamos aí para a análise desse valor, tá bom? Vou até dar um zoom aqui. Sim, só para fechar aqui esse tema sobre interpretação aí da tolerância. Quando a gente fala de tolerância, a gente está falando de vários valores que podem ficar ali dentro daquela faixa, né? Matematicamente, a gente falaria, existem infinitos valores que vão poder ficar dentro dessa faixa. Beleza, a gente sabe que quando vai para uma ação controlada, né, metrologicamente, né, medição ali de instrumento, controle de qualidade na sequência, né, para dar validação daquela análise, né, até tomando como referência como é que está a estratégia do controle de qualidade, a gente tem que levar em consideração o seguinte, né? A gente sabe que teoricamente são infinitos valores, né? Mas entra também associado a essa característica um detalhe importante, que é o fato do instrumento que você vai estar utilizando, né? Porque a gente não pode desassociar a característica da peça ou do desenho, que ele vai ser no final transformado ali numa peça, né? Então, uma peça física final. Então, se você está fabricando, se você está comprando essa peça, vai fazer uma inspeção dimensional, né? Essa análise de tolerância ela é importantíssima, né? Para saber se realmente ele está ali dentro da expectativa do que o projeto traz como base, né? Ou seja, ele está apto ou não apto, né? Então, dentro desses infinitos valores, a gente tem que filtrar, né? Tem que filtrar essa referência, tomando como base aí o instrumento que você vai estar utilizando, né? E outras características também aí que venham a validar o projeto, né? Bom, vamos lá. Então, aqui no caso, 150 mais 1/10, aqui já vem o primeiro detalhe, né? Quando vem com afastamento somente positivo, né, significa na prática que é como se tivesse aqui embaixo, né, desse mais, só que por norma não precisa aparecer, é como se tivesse aqui um outro mais, né, mais 0, né? Aí não faz sentido, eu vou ter lá 150 mais 1/10 mais 0, ou menos 0, né? Mais 0 ou menos 0 não vai ter interferência de nada, então não aparece, né? Não aparece ali no valor indicado, né? Mas para análise, o 0 ele entra no processo. Por quê? Nessa análise da tolerância, você vai ter um valor máximo e mínimo, né? Mesmo o afastamento ele sendo puramente positivo, mas ele tem um afastamento, uma análise indicativa de máximo e mínimo, já com a tolerância, né? Então, nesse caso aqui, o máximo seria 150. Vou começar pelo mínimo, né? O mínimo ele seria 150 mais 0, ou menos 0, que é aquele 0 que eu falei agora há pouco. Então, se a gente colocar 150 mais 0, vai dar quanto? 150. Né? Então, 150 ele representa o valor mínimo, né? Então, o mínimo ele vai ser 150 milímetros. Beleza. E o máximo, né? Qual o valor máximo aí possível para essa peça? 150 mais 1/10, ou seja, 150 mais 1/10 de milímetro, que vai dar igual a 150,1. Ou seja, ele pode variar entre 150 até 150,1. Né? Então, esse aqui seria o valor máximo, né, aí da peça. Então, na prática, significa o seguinte, né? Vamos estipular aqui alguns valores. Né? Vamos colocar aqui 3 valores. Pronto, 3 valores. Vamos supor que essa seja o valor indicativo da tolerância, né, de uma peça que por acaso você está fabricando. Você fez aqui a interpretação do máximo e mínimo, né? Esse máximo e mínimo ele representa uma faixa, né? Ou seja, qualquer valor dentro dessa faixa, né, incluindo os valores máximo e mínimo, né? Ou seja, de 150 até 150,1, significa que a peça está correta, né? E aí até para comentar sobre a indicação que eu falei agora há pouco, né, do valor central, ou seja, o valor mais no centro dessas duas tolerâncias, né, que seria a tolerância intermediária, ele é o mais confiável metrologicamente, né? Mas isso aí a gente fala depois, a gente já tem vários vídeos também que a gente já comentou sobre isso. Então vamos supor que você tenha que fabricar essa peça e aí tem essas 3 medidas aqui para analisar referente a essa tolerância. Né? Então 149,95, né? Se fosse fabricar a peça, ela ficasse com essa medida.
O que acontece? Essa medida está fora da faixa estipulada, ou seja, ela está errada. Se fosse fabricar essa peça, ela ficaria morta aí nessa medida, né? Porque ela está fora ali da faixa. Por que ela está fora da faixa? Observa que é 149,95, ou seja, ele está aqui mais à esquerda, né? O limite mínimo seria 150. 149,95 é menor do que 150, né? Então ele está fora. 150,15, né? Algumas pessoas se confundem com esse aqui está errado também, né? Por que se confunde com ele, né? Com um valor como esse aqui? Porque aparece aqui o 1, né? É 150,15, ou seja, 150 milímetros, né, mais 15 centésimos. 15 centésimos é o quê? 1/10 mais 5 centésimos. 1/10 mais 5 centésimos é igual a 15 centésimos, né? Então, o valor máximo aqui é 150,1, né? E aqui no caso, como é 150,15, algumas pessoas pensam, está dentro da tolerância. Ele não está, né? Ele não está dentro da tolerância, ele está fora da tolerância, porque ele está mais aqui à direita, né? Ele é maior do que 150,1. Inclusive, metrologicamente falando, esses dois valores aqui, eles são simétricos em relação à tolerância, né? Se você pegar aqui a tolerância central, né, o afastamento que você vai ter à direita, analisando 150,15, e o afastamento que você vai ter à esquerda, olhando 149,95, e tem a mesma distância. É uma variação de 5 centésimos a mais da tolerância indicada, seja para 150,1, seja para 150. Né? Então esses valores, o que eu estou querendo comentar basicamente é o seguinte, qual desses dois valores está mais errado? Né? Os dois valores, simetricamente, eles estão ali com a mesma proporção de erro. Agora na prática, obviamente, exemplo, você está fabricando uma peça, normalmente você está trabalhando ali por um processo de usinagem, né? Então por um processo de usinagem você está removendo o material. Né? Se fosse um processo de impressão metalográfica, né? Ou seja, impressão de metal, né? Você tivesse alinhamento, você poderia até ainda fazer a adição de material, né? Então, mas aí no caso, os dois estão aí com a mesma proporção de erro. E o último aqui, 150 milímetros, 5 milésimos de milímetro, esse aqui está dentro da tolerância. Né? Por que ele está dentro da tolerância? 150,005, ele é menor do que 150,1. Ele é menor do que 150,1. Ele, na verdade, esse valor 150,005, ele está bem aqui à esquerda, né? Ele está bem aqui à esquerda. Se a gente for pegar o valor central, né? Se a gente pega esses dois valores aqui, 150 e 150,1, somar os dois e tirar a média, a gente vai encontrar 150,05. Né? 150,05 é o valor central, o valor mais confiável. Esse aqui, 150,005, ele está mais aqui à esquerda. Ele está dentro da faixa, o valor está correto. Né? Esse aqui está correto, mas ele está aqui mais à esquerda. Né? E aí o que acontece? Quanto mais à esquerda ou mais à direita, mais próximo dos limites da tolerância, né, você tem uma menor confiabilidade. Né? Imagina o seguinte, você fabricou a peça e ela está dando ali 150 milímetros. Aí você diz, poxa, está dentro da tolerância. Beleza, massa. Foi para uma análise no controle de qualidade, utilizou, exemplo, você fez a medição com um paquímetro, um paquímetro digital com aproximação de 1/100 de milímetro. E aí ele foi fazer uma análise no controle de qualidade, a peça foi sorteada ali no lote, foi feita uma análise com a máquina tridimensional e ela tem lá uma confiabilidade micrométrica. E aí ele verificou que aqueles 150 milímetros, na verdade não era 150, era 149,997 milímetros. Então o valor está errado. Né? O valor está errado. Se no caso você fizesse uma análise mais confiável, chegasse ali aos 149,997. Então esse valor limite ali da tolerância, ele é um valor, né, que ele pode trazer não, né, ele traz consigo ali uma série de incertezas de medição. Por isso que muitas empresas fazem uma análise de incerteza de medição, né, com base nas variáveis possíveis ali do ciclo de fabricação e do ciclo de controle de qualidade, e acaba diminuindo a faixa de tolerância. Né, diminuindo a faixa de tolerância. Por exemplo, fez um controle de qualidade, fez um cálculo de confiabilidade metrológica, identificou lá
discrepância de 4 milésimos, né? 4 milésimos de milímetro. Então esse 4 milésimos ele é para mais e para menos, então na prática isso aqui seria o seguinte, né? Se você trabalhasse na empresa e chegasse lá esse consenso, com base nas variáveis que eu comentei agora há pouco, esse 4 milésimos você teria o quê? 150 mais 4 milésimos, né? Vou até colocar aqui embaixo. Você teria ali os 150 mais 4 milésimos, daria 150,004, né? Até 150,1 menos 4 milésimos, né? 150,1 menos 4 milésimos vai dar 150,096. 150,096. Então, na prática, né, se você tivesse uma incerteza dessa, esses aqui seriam os valores limite. Ou seja, se você chegasse a uma medição que chegasse nesse valor limite aqui, beleza, não teria problema nenhum, né? Já que fez todo o cálculo referente ali à análise de confiabilidade metrológica, né? Então, essa parte de interpretação, né, aí, principalmente para quem está iniciando, ela traz uma série de possibilidades, né, que sempre devem ser associadas ali ao contexto prático, né? Eu até vejo que muitas vezes, né, você está fazendo ali um curso mais básico, né, está ali mais rápido, né, o que é muito normal, não tem problema nenhum, né? Acaba às vezes fugindo um pouco ali do contexto do prático, né, e acaba aquela situação, né, você acaba ficando muito cru ali no processo, né? E, exemplo, você vai para uma empresa que trabalha na parte de uma montadora de automóveis, né, o qual trabalha muito com medição tridimensional, plano de controle referencial, né, os furos de referência, gabarito, né? Eu me lembro de uma vez de uma estudante comentando, né, ela já estava terminando o curso dela na faculdade, e ela comentando que quando foi para a indústria automotiva, né, tem uma indústria automotiva aqui próximo onde eu moro, e ela teve um impacto muito grande, né, porque chegou lá muitos gabaritos, né? Quando ela foi trabalhar ligada ali a parte de controle de processo, tinham muitos gabaritos, né? Todo o controle referente lá à gestão, né? Então é importante sempre estar trazendo aí essa associação ali para a prática, tá bom? Bom, é isso, né? Me estendi mais do que eu queria, mas os próximos vídeos eles vão ser mais curtos referentes aí à interpretação, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.